Olá, aluno! Dando sequência aos 3 vídeos onde vamos falar sobre os 3 principais relatórios, né? Que é a DRE, já aprendemos sobre o que é uma DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. Balanço patrimonial, que vai ser esse vídeo, e o próximo onde vamos falar sobre o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Então vamos lá falar sobre o que é o balanço patrimonial. É essencial também. Esse aqui, principalmente, você como investidor tem que saber a diferença entre ativo, passivo. Então é através desse relatório que nós vamos aprender, tá bom? Então o balanço patrimonial, né, ou BP, é um relatório contábil que tem o objetivo de avaliar a situação patrimonial e financeira de um negócio em um determinado período de tempo para conseguir tomar decisões importantes para seu futuro. Ou seja, o balanço fornece um quadro geral sobre a situação econômica e contábil da empresa como um todo, listando todos os bens, direitos e valores que ela possui. Por isso que para a gestão financeira de uma empresa, o balanço patrimonial é um dos documentos mais importantes e permite à empresa ter uma visão consolidada da sua evolução, em um determinado intervalo de tempo, 12 meses, já que demonstra todos os seus ativos e passivos. Como funciona? O balanço patrimonial é constituído por 3 categorias principais: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. O termo balanço remete ao simbolismo de uma balança com 2 pratos, né? Ou seja, em um dos pratos estão os ativos, né? Isto é, bens e direitos, tá? Bens e direitos que atuam direta ou indiretamente na geração de caixa da companhia, e do outro lado do prato estão as obrigações da companhia, os passivos, e o patrimônio da sociedade. Sociedade da empresa, né? Regra básica da contabilidade diz que deve haver uma igualdade entre esses 3 itens. Logo, a equação básica de todo o balanço patrimonial é ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Tá? Então, isso aqui é o básico. Para que serve o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é como uma grande foto da área financeira de um negócio em um determinado momento. Então, ele é uma foto daquele momento da empresa. É o que precisa para analisar o comportamento do dinheiro na empresa e entender as necessidades dela nesse momento. Dessa forma, a principal missão do balanço patrimonial é entender de onde vem e para onde vão os recursos financeiros recebidos pela empresa. Por ser organizado em bloco e classificado em blocos por liquidez, torna as informações mais claras tanto de uma conta específica quanto da situação geral da empresa. A gente vai ver um exemplo depois do balanço patrimonial, como é bem simples assim essa organização por blocos, então é fácil você identificar. Qual que é a estrutura? Ativos. Aqui fica registrado tudo o que a empresa possui de alguma maneira, ou seja, seus bens e direitos. Diante disso, eles são tudo aquilo que pode gerar benefício econômico no futuro, como bens, produtos em estoque, recursos aplicados, investimentos financeiros, etc. Aí nós temos os passivos, né? Compreende tudo aquilo que a empresa deve a terceiros, ou seja, suas dívidas e obrigações financeiras. As dívidas são as contas a pagar para fornecedores, por exemplo, né? Já as obrigações se referem aos bens que não são da empresa, mas que estão sob o seu poder, como o pagamento de funcionários. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e os passivos, ou seja, o capital que a empresa possui em caixa. O ideal é que a empresa tenha ativos sempre maiores que os passivos, tá? Então, os ativos maiores que os passivos. Também é importante que este montante cresça positivamente a cada mês, acumulando e incrementando o patrimônio da organização. Subdivisões. Podemos subdividir os ativos e passivos em categorias para facilitar os cálculos e demonstrações. Então, ativo no balanço patrimonial. Os ativos são divididos em 2 partes: ativo circulante e ativo não circulante. Então, no balanço, quando você analisar, você vai ver esses 2 tipos, tá? Ativo circulante são os bens e recursos aplicados que podem ser convertidos em dinheiro em um curto período de tempo, inferior a 1 ano, tá? Então, curto prazo é inferior a 1 ano. Como contas a receber e estoque. Então, deixa isso gravado na sua cabeça. Sempre que você lê no balanço patrimonial, ativo circulante é o que a empresa tem ali no momento, tá? É o inferior a 1 ano, né? Então, pode ser estoque, contas a receber, etc. As principais contas do ativo circulante são caixa e equivalente de caixa, aplicações financeiras. As empresas também fazem aplicações financeiras. E é essencial que elas façam, inclusive. Estoques, né? Então um produto que está estocado é um bem da empresa.
despesas antecipadas e tributos a recuperar. As empresas também recuperam tributos, elas não só pagam, né? Então, ativo circulante é bem isso aqui, grava bem isso na sua mente. Ativo não circulante são os recursos de permanência duradoura ou natureza fixa, com realização acima de um ano. É dividido em quatro grandes contas em ordem decrescente de liquidez. Então, o que é realizável a longo prazo, pode ser investimento, pode ser contas a receber acima de um ano, investimentos, imobilizado, né, imóveis. Então a empresa tem imóveis, uma empresa de locação de veículos, por exemplo, o que ela tem? Ela tem carros, o imobilizado dela são o quê? São milhares de carros por aí, né, alugados. E o intangível, que é aquilo que o intangível que você não toca, você não tem, mas ele tem valor. Então o intangível também é um ativo não circulante. Vamos falar agora do passivo. No balanço patrimonial é organizado da mesma forma que o ativo, também sendo dividido em duas partes: passivo circulante e passivo não circulante. Então, essa hora você já deve ter até se ligado qual que é a diferença entre um e outro, mas vamos lá. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem que pagar durante o ano contábil, tais como salário dos funcionários, pagamento de fornecedores, empréstimos de curto prazo e impostos. Nessa parte do balanço patrimonial são incluídas as seguintes contas: obrigações sociais e trabalhistas, obrigações com fornecedores, empréstimos e financiamentos que a empresa toma, né? E obrigações fiscais. Passivo não circulante. Isso aqui tudo de curto prazo, falando do passivo circulante, menos de um ano. Passivo não circulante são as obrigações a serem pagas em um período maior que um ano, como empréstimos financeiros de longo prazo e garantias de aporte. Então, exemplos de passivo não circulantes: parcela de dívidas de longo prazo, incluído, né, juros e taxas contratuais, créditos provisionados para sócios, acionistas executivos a serem quitados após 12 meses da data do balanço patrimonial. Então a empresa vai fazer ali um crédito, sócios e acionistas, pagamento de dividendos, por exemplo, superior a um ano. Às vezes acontece da empresa provisionar todo esse tempo aí. Então isso aí já entra como passivo não circulante. Se for pagamento dentro daquele ano, entra como passivo circulante. E aqui, exemplos, né? Então nós temos aqui na coluna da esquerda ativo, né? Então o que está trazendo aí o positivo, o sinal de adição: ativo, circulante, realizável a longo prazo, permanente. Né? O passivo, circulante e elegível a longo prazo, e o patrimônio líquido é o capital social, igual lucros acumulados. Então, na coluna da direita, nós temos um exemplo de um balanço patrimonial aí de 2005, antigo, mas ainda a mesma lógica, né? Então, você tem um ativo circulante aqui: empréstimos a funcionários, estoque, clientes, caixa, bancos e veículos, né? Então, bens da empresa aí no curto prazo. Ativo realizado a longo prazo, né? Então, adiantamento a diretores, cliente, empréstimos a funcionários. Ativo permanente, imobilizado, veículos, móvel e o diferido, gasto com estudo, etc. É o total do ativo da empresa. E aqui nós temos o passivo, né? Fornecedores, aluguéis a pagar, salários, empréstimos, impostos e o patrimônio líquido, que é o capital social e o lucro do exercício. E aí vai dar o total do passivo, tá? Lembrando que também vamos fazer uma análise prática, que é a aula teórica, vamos fazer depois uma análise prática de um balanço patrimonial, tá bom? Nesse vídeo é isso, te aguardo até a aula sobre demonstrativo de fluxo de caixa.